falar de um assunto que todo mundo tem dúvidas, viu? Inclusive eu, que são algumas lesões, algumas dores comuns que nós sentimos durante as atividades físicas. Então a minha primeira dúvida é, aquela pontadinha que costuma dar aqui meio que na costela, né, na parte lateral do nosso corpo, durante caminhada, corrida e natação, o que é, professora? A gente deve se preocupar? Olha, Thaís, muita gente tem isso, inclusive eu já senti isso na juventude e hoje com o conhecimento a gente fica mais tranquilo. Isso realmente acontece com muita gente, principalmente quem faz atividade aeróbica, seja caminhada, seja corrida até a natação. Ela acontece realmente debaixo da costela, principalmente do lado direito. Pode acontecer do lado esquerdo, mas ela acontece mais do lado direito por conta até da posição do fígado. Isso ocorre devido à falta de oxigenação no diafragma. O que é o diafragma? É uma divisão que nós temos de músculos que separa o pulmão, o coração, da parte dos intestinos, da parte de baixo. E ele é responsável por ajudar o pulmão a puxar o ar. É um músculo importante, ele trabalha constantemente quando você está falando aí. É ele que faz você prender a respiração, soltar essa respiração e falar. Então ele fica tipo com uma cãibra, falta oxigênio. Outro ponto, o fígado também, na parte superior do fígado, existem alguns ligamentos e ocorrem algum tipo de distensões por conta desse mau funcionamento na respiração. Então você que está me ouvindo, ou você, Thaís, que vai fazer atividade, que está caminhando, que sente essa dor de lado, não precisa parar. É só diminuir a intensidade, continuar fazendo atividade que não tem problema algum. Se a atividade continuar ainda e aumentando muito, diminua, senta um pouco, bebe um pouco d'água, vai voltar normalmente. Isso acontece até por uma falta de um bom condicionamento físico e uma boa coordenação na respiração. Então todos podem acontecer isso, inclusive você ter agora, parar de ter, quando você ficar mal condicionado ou ficar por um tempo sem falar na rádio, usar muito suas partes respiratórias, voltar, mas não tem nenhum indicativo de que seja alguma coisa muito grave. Excelente. Só lembrando então, né, se eu não pratico atividades físicas, eu também não vou querer do dia para a noite já fazer ali uma corrida, uma maratona, né? Isso também pode causar essas dores até por conta do condicionamento físico. Sim, essa má coordenação nesse processo de respiração. Certo. O senhor também comentou sobre as câimbras, né? Algo muito comum também. Então, por que ocorrem essas câimbras, né? E o que nós devemos fazer no momento para aliviar? Já ouvi falar que tem que puxar a perna, né? O dedo. O que tem que fazer? Isso é verdade? Mito? Por que acontece a câimbra? Primeiro, é uma contração involuntária. O que é involuntário? É quando nós não controlamos, ou seja, quando nós não pedimos para o músculo contrair. Ela trava, para, ela entra em um colapso. Isso é por falta de alguns componentes, vamos dizer assim. Falta de um mau condicionamento físico, excesso de ácido lático. O que é o ácido lático? Quando você movimenta o seu músculo, você produz um resíduo, porque você utiliza glicose na atividade física, na contração muscular. É um resíduo, é uma sobra, é como você inspira o oxigênio e solta o gás carbônico. E ele se acumula no músculo. E o excesso desse ácido lático faz com que o músculo pare, trave. Ele fala, não estou aguentando mais, para. Ou seja, a falta do condicionamento físico leva à câimbra. Outros fatores. Quando a pessoa transpira demais, faz uma atividade física muito intensa, perde muitos sais minerais. Sódio, potássio, magnésio, cálcio. Todos esses fatores ajudam com que o músculo funcione de uma forma desordenada. Ou seja, os nutrientes que ele precisa não estão presentes. Aí ele fica doidão, ele quer parar. Outra coisa, pessoas diabéticas, hipertensas, problemas de hipotiroidismo, também utilizam medicações que fazem com que você urine mais, são diuréticas. Então você elimina muitos sais minerais. Isso faz com que você tenha também um processo de câimbra. Pessoas idosas também diminui os vasos sanguíneos devido à idade, problemas fisiológicos. Também vai ter problemas de câimbra. O que fazer? Deu a câimbra? Procure relaxar, faça um movimento contrário para que esse músculo volte a um relaxamento. Pode passar até um pouco de gelo, mas tem que ter um bom condicionamento, ver qual é o fator principal e procurar tratar isso da melhor forma possível. Fale com o seu médico, se for pessoas mais idosas,
Mas se for um jovem, procure se adaptar melhor à atividade que faz, ganhar condicionamento físico para não ter nenhum problema e correr o risco de uma lesão mais séria. Certo. E realmente existe algum alimento que possa fortalecer, melhorar? A minha mãe sempre falava, come banana que banana não deixa dar cãibra. É mito isso, professor? Não, não é mito. A banana tem potássio, tem cálcio, tem alguns componentes que ajudam isso aí. Mas isso todo precisa ter uma investigação mais profunda, um exame sanguíneo, para ver se realmente é a falta do potássio. O mau condicionamento físico e a má utilização na hora de você repor esses sais minerais e elétrons faz com que o potássio não seja reposto. Consequentemente, você vai ter cãibra. Mas é uma roda que precisa se avaliar num todo antes de falar que é somente a falta de potássio. Certo. Bom, e tem lesões que são um pouco mais sérias, né? Então, quando eu devo pôr gelo naquela lesão, quanto tempo o gelo pode ficar ali, até mesmo para não queimar a pele, né? Como que é feito esse processo? Bom, gelo. Quando nós temos uma lesão, seja ela por trauma, de batida, uma torção, quanto antes melhor. Se for nos primeiros 5 minutos, melhor ainda. Coloque gelo. Quando for numa região grande, joelho, coxa, músculos maiores, você procura fazer sessões de 30 minutos. Quando são em regiões menores, por exemplo, como os dedos das mãos, os dedos dos pés, que não tem tanto tecido muscular, então faça sessões de 5 a 10 minutos, porque vai doer, o gelo vai doer, não tem massa muscular, o osso vai sentir. Então faça pequenas sessões. Só não faça gelo quando tiver ferimento aberto. Procure chamar um resgate, alguma coisa que vai socorrer da forma adequada. E procure fazer isso pelo menos durante 5 dias seguidos após essa lesão, que você vai diminuir a chance de um edema, inchar e etc. Quando pôr gelo e não pôr gelo? Quando você tem uma região que está inchada e ela está quente, você coloca a mão nos 2 membros ou nas 2 regiões, uma região do corpo que teve a contusão e outra não. Você vai sentir que aquela região está mais quente, ou seja, tem uma panela de pressão ali. Você precisa resfriar. Esse processo inflamatório precisa de um resfriamento. Sim. O gelo é o melhor indicativo disso, não o quente. O quente já é uma outra situação que nós vamos falar um outro dia, tá aí? Certo. Bom, e esse gelo ele pode ser usado em lesões de pessoas de qualquer idade. Então, assim, criança, quando às vezes cai, né, algo assim, até um idoso. Sim, pode ser usado. Quais são as dicas? Para evitar queimadura, procure colocar um pano por cima, uma toalha, pode ser um Perfex. Sim. Você molha, coloca sobre a região, coloca o saquinho de gelo e coloca em cima, para evitar que tenha queimadura na pele. Principalmente as pessoas mais velhas, mais idosas, a pele é mais sensível. Sim. Né? E algumas regiões do corpo, como as dobras, etc., a pele é um pouco mais sensível. E as crianças também. Vai colocando, fazendo pressões, 1 minuto, tira, coloca um pouquinho, volta, mas não tem contraindicativo algum para esse tipo de procedimento, Thaís. Muito bom. Então, para nós encerrarmos, por que nós temos lesões, assim, principalmente musculares, articulações e ligamentos? Bom, 2 fatores. Primeiro, trauma, pancada, um acidente. Isso causa uma lesão. Eu caí jogando futebol, caí de bicicleta, um acidente de carro, eu tive um impacto muito forte, o meu pescoço torceu, um chicote, por exemplo, no pescoço. E tem quando você tem outro tipo de lesão que são por desequilíbrios musculares. O que é o desequilíbrio muscular? Quando você tem um músculo que está mais forte que o outro. Mas como? A minha perna esquerda é mais forte que a direita. Por quê? Quando você joga futebol, ou se você é destra, a Thaís é destra, tudo ela faz com o membro direito. Sim. Só que quem que é o apoio para ela fazer com o direito? É o esquerdo. Ele sempre vai estar mais forte. Então o risco de uma lesão sempre vai ser iminente, para o mais fraco. Quando você utilizar de uma forma maior do que o normal, maior em quantidade, ele vai acontecer. Outro exemplo, você pedala demais. O seu quadríceps fica muito forte. O que é o quadríceps? A parte da frente da coxa. O músculo de trás não fica tão forte, porque ele não trabalha para fazer a força. Quem está trabalhando é a coxa, o quadríceps e a panturrilha. Ele só vai estender. Então, quando esse faz força, o outro estica. Então, ele só está acompanhando o movimento em estender. Quando esse aqui, o da frente, fizer uma força
além do normal, o outro não vai aguentar segurar. Ele vai arrebentar. Você tem a distensão. Isso acontece com todo o corpo. As mãos, a pessoa que trabalha com computador, você utiliza demais uma determinada mão. Tem o LER, que é o exercício por repetição em excesso, causa lesão. Dirigir com um braço só. O jogador de tênis vai utilizar mais um membro do que o outro. Então, esse desequilíbrio muscular que causa essas lesões. E hoje existe equipamento que você avalia para ver os grupos musculares que estão com déficit de força. E você igualando isso no futebol, passou isso ontem, uma reportagem no Palmeiras. O Palmeiras não está um grande time por acaso, montou uma estrutura, e até eu fiquei observando muito isso, que cada jogador tem a sua particularidade, desde a sua alimentação, suplementação, exercício, etc. Então isso faz com que cada indivíduo se equilibre melhor possível para desenvolver a sua atividade, desde a parte nutricional, muscular, suplementação, condicionamento físico e tudo. Então, o equilíbrio faz com que você tenha menos riscos de lesões, embora a lesão vai ser sempre eminente, está presente para todo mundo que tem esporte de performance, né?